hoje também conselheira municipal, conselheira do CRAS, do Mais Forte também. E é um dia muito bacana para a gente estar aqui, né? A gente vem fazer esses últimos meses para os congressos, levar a nossa voz, né? Aonde ela tem que chegar. Essa luta de hoje, ela é uma luta simbólica que fica na memória da gente, de todos nós. Então é muito bom. A minha luta na cidade, ela é por direito à moradia, ela é por direito à saúde, direito à educação. A minha luta na cidade, ela é por direito a levar a voz do povo aonde não chega. Infelizmente, né, a nossa voz, a voz do povo trabalhador, do povo que luta, ela não chega nos lugares aonde tem que chegar. Ela fica meio que encobrida, né? E nossos direitos, eles são, porque não chegam, são todos negados dentro da cidade, dentro do país. Todo momento, aonde que a gente vai, né, como conselheira, assim, eu fico vendo que a gente tem direito, e eles não dão os nossos direitos, né? Os fascistas, os golpistas, eles estão sempre escondendo o direito do povo que luta, do povo que constrói, do povo que vive dentro da cidade, né? Do povo brasileiro, que é trabalhador mesmo, que faz acontecer as coisas dentro de uma cidade e dentro de um país. Então eu fiz essa palavra, com todas as palavras includentes que foram saindo daqui, que o Léo falou, a Mariana e o Frei Gilvando, eu coloquei mais ou menos assim, ó, golpe, frente, fascista, extrema, direita, fascista, Argentina, greve, gerais, milhares, pessoas, ruas, respeito, povo, golpe, militar, Chile, violento, problema latifundiário, Brasil, burguesia, explora, indígena, quilombolas, povos tradicionais ribeirinhos, fazendeiros, direito, classe, trabalhadora, modificar, sistema, tirar, fascista, racista, destrói, recursos naturais, zema, golpista, cobrar, posição, organizar, lutas, tarefas, país, crescer, partido, dialogar, classe, trabalhadora, cidade, núcleo, mãe, terra, capitalismo, romper, barragem, mineração, não. Contamine, água, morte, povo, câncer, crime, Mariana, suicídio, libertar, falsos, pastores, revolucionar, buscar, lutar, povos, direitos. Essas todas são as palavras. Edna Gonçalves. Todas essas palavras que Nação eu citei Esperança. aqui foi falado aqui pelos companheiros. E assim, nenhum de nós, é um problema de raciocínio grande, viu, gente? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Ave Maria, é verdade. Guimarães Rosa, porque só quando a gente se junta, a gente faz uma grande diferença. A gente faz uma diferença em qualquer lugar. Quando a gente se junta, a gente faz uma diferença para as mineradoras. A gente faz uma grande diferença em Mariana, onde o povo está morrendo pela contaminação da água, né? A gente faz uma diferença dentro de Belo Horizonte. Então, todos nós, a gente tem que sempre estar junto, né? Porque, como Paulo Freire sempre diz, a gente tem que estar sempre reventando Paulo Freire em nós, porque é resgatando culturas,
fio da vida. Então é essa minha É isso aí, Edna Gonçalves, da Ocupação Esperança, da Isidora, registrando aqui Frei Gil Wander, 17 de setembro de 2023, terceiro Congresso Municipal da Unidade pelo Popular de Belo Horizonte. Feliz de estar aqui, especialmente porque Giannini do projeto Maneirzão, jovens, né? terceiro Isso é muito Congresso legal. Municipal da Um UP. país fascista, e esse fascismo ele tem a ver com uma questão geracional, né? Tanto que é comum dentro da maior parte das famílias de que, né, nossas em particular, então, né, esses estão presentes na vida de todos nós. Eu sou Giannini, eu sou uma ativista ambiental. A pauta principal do meu trabalho é a defesa pelas águas. E defendendo as águas, o principal inimigo que a gente tem a nível estadual, talvez até global, é a mineração. A gente está dentro de um sindicato, né, de exploração minerária. O petróleo é também uma atividade minerária e acredito eu que a retomada, né, desses poderes que vão vir junto com a Revolução Verde também, mas para terminar de tomar todos os recursos que sobraram, começa com a disputa pelo petróleo no golpe a Dilma feito pelo Temer. E lá a gente teve a privatização de quase tudo que foi descoberto de pré-sal no Brasil. E isso é o início e já é a própria privatização desse recurso mineral que é o petróleo. Então, saudar também as pessoas do sindicato, esse espaço que ainda é um espaço de resistência e, para quem está falando, né, de enfrentamento à mineração, essencial. No caso de Minas Gerais, a gente dá um recorte mais particular da onde a gente está falando aqui agora. A gente vai ter uma questão muito grave com uma mineração em específico, que é a mineração de ferro no quadrilátero ferrífero aquífero. E isso encosta na pauta da água, porque, infelizmente, existe uma coincidência que é onde a gente tem o minério de ferro, é onde a gente tem os aquíferos. Essa rocha, ou essas camadas, né, geológicas que funcionam como um grande aquífero, que é da onde sai o manancial de água que abastece a nossa vida. E aí, infelizmente, né, Frei Gil Wander não fica só na água do copo, porque o arroz leva água para fazer e leva água para cultivar. E voltando à fala de Léo, né, a gente tem um sistema que produz muito mais do que sistemas anteriores, mas coisas de baixa qualidade, né? Então, a gente também tem acesso a uma comida, né? Acho que o segundo desmonte que a gente teve, e aí já estava já com o Bolsonaro, não era mais o Temer, mas foi também um pacote de veneno que foi aprovado. E hoje a gente tem uma realidade de recurso hídrico superficial que dita sobre 70% de toda a água que é superficial no Brasil já está contaminada, e aí nesse caso essencialmente pela atividade agropecuária. Mas quando a gente está falando de aquífero, água subterrânea, o principal vilão vai ser a mineração e os dados, né, que é essa atividade. Porque para além deles contaminarem, eles também destroem sistemas ou geossistemas que são guardadores de água. Então, é aquela famosa, não ajuda e atrapalha, né? A mineração, ela é desse porte. E a gente tem uma questão já de desgaste hídrico nessa região onde a gente está. Essa incerteza do que a gente come, do que a gente bebe, se a gente está ficando doente, ela é enorme. Os poucos estudos que a gente tem, as ocorrências também mais específicas que a gente teve no nosso país, como por exemplo, aquelas crianças que nasceram com chikungunya, com microcefalia. Então, aquilo é o vírus da chikungunya vinculado a um agrotóxico. E isso já foi levantado. Existem mestrados, doutorados, todos daquela região do nordeste do país que já apontam para isso. Então, para além de a gente ter uma contaminação desenfreada, a gente também não tem estudo que dê conta de dizer, né, qual é o nível e qual é a combinação de elementos que vai dizer qual é o tipo de efeito que vai provocar na nossa saúde. E aí sei que o Frei Gil Wander está muito certo, e vocês também, que a água, né, o meio ambiente, aí eu coloco a água porque eu sou mesmo puxa-saco dela, mas vou entender que é uma pauta inteligente, né, estrategicamente mais inteligente você fazer defesa pela água, porque você vai ter que fazer pelas matas, você vai ter que fazer pelos bichos, você vai ter que fazer por toda uma diversidade que a gente trabalha no Manuelzão, que é a bacia hidrográfica.
básica. Então, né, a gente está falando para além de ecossistema, a gente está falando para além de bioma, a gente está falando de uma medida mais interessante. Estou muito ansiosa mesmo para que, pelo menos a nível estadual, a gente tenha mais na ponta da língua quais são os problemas que a gente está enfrentando, que a gente dê conta, enquanto partido, de responder a questões como mas a mineração é imprescindível, mas não é, porque são coisas muito simples e já tem porte de dados muito substantivos para afirmar, por exemplo, que a mineração não deixa riqueza, já que não representa grande parte do PIB. E que mesmo se a gente está falando de uma economia indireta, um filme, por exemplo, pobre, de baixo orçamento, gera uma receita de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões. Não há planta minerária que gere essa receita com emprego direto, de qualidade, com gente com um trabalho que gosta, inclusive, né, para a saúde mental da nossa comunidade, para a gente ser mais feliz de verdade, para que a nossa população seja legal, né? Porque a gente na verdade. O mineiro, ele é receptivo, a gente só está muito maltratado. E o cronelismo, né, aqui, ele ainda impera muito fortemente. Então, também que a gente possa se fortalecer e fortalecer quem está colocando a sua vida em risco. Ano passado, o país ficou como segundo no ranking mundial que mais mata ativistas. Muito da hora fazer o que eu faço aqui, né? Mas então que a gente também tenha essa consciência de ajudar essas pautas e essas figuras, né, com estrutura e etc. De enfrentamento mesmo no interior do estado, está todo mundo precisando de muita ajuda. Existem muitos elementos, quando a gente está falando, por exemplo, de advogado, a gente tem que ter um projeto, né, para tentar colocar isso mais em pauta dentro do partido. Então, a carência de advogado e de comunicação, ela é em qualquer lugar onde existe hoje o enfrentamento à mineração, e isso qualquer um de nós já pode começar a ajudar. É isso, obrigada. Não vou ficar para tarde, sinto muito, mas eu espero que a gente tenha um bom trabalho, que saiam boas definições para a gente ter um futuro, ou poder almejar um futuro, né? Obrigada. Aqui no terceiro Congresso Municipal da UTI Belo Horizonte, 17 de setembro de 2023. Bom dia a Tarcísio, da Pastoral de Rua e do Movimento Nacional População de Rua. É o seguinte, vem aqui registrando aqui Frei Gil Vander aqui na mesa sobre os vereadores de Belo Horizonte. É um assunto muito complexo nessa situação. Em 2022, a Câmara entrou com um projeto de lei, a PL 340, na Câmara. Os vereadores rejeitaram ela. Dia 31 de dezembro de 2022, o presidente da Câmara tornou a entrar com esse projeto. E ela foi aprovada em junho, em primeiro turno de votação. Nesse primeiro turno, ela foi aprovada pela maioria dos vereadores. Mas o Alexandre de Moraes colocou como é proibido fazer leis anticonstitucional. Então essa lei era anticonstitucional, os vereadores retiraram da Câmara. Mas eles queriam fazer um motivo político na cidade, por causa que são os fascistas que estão querendo voltar com essa política, usando uma
dia 7 de setembro, conseguimos fazer uma frente de defesa da população em situação de rua, da qual a UP está fazendo parte. Para mim encerrar, eu quero falar de uma coisa que o Léo falou, que a escravidão que pode estar acontecendo no país não é análogo. Eu concordo com ele. Agora, existe a escravidão análoga, que é pegar tipo, moradores em situação de rua, levar para as clínicas de recuperação, que são uma escravidão análoga. Essa é a análoga. Leva com o intuito de tratar essa doença e quando acaba a pessoa trabalha 10 meses, um ano numa fazenda em troco de nada. É isso que acontece. E outra coisa, a Mari falou aqui também, são 5 mil e poucos moradores em situação de rua. Isso foi uma pesquisa entre a UFMG e a prefeitura. Se o CAD único em Belo Horizonte tem 10.500 cadastrados, como é que uma pesquisa vai ter 5.300? Isso é um absurdo. Esses números são exatos, caso que é CAD único. E outra coisa é o seguinte, nessa pesquisa, já estou dizendo, nessa pesquisa se diz, a rua tem 14% de mulheres e 86% de homens. Isso eu falei e tenho tratado isso como um absurdo, porque tem o grupo LGBT também no meio e eles não colocam não fazem essa pesquisa calculando isso também. E a UP, esse é um assunto que a UP deve se tratar dessa forma também. Obrigado. Valeu, Tarcísio. Registrante 3 Gilvander, aqui no terceiro Congresso Municipal da UP em Belo Horizonte, hoje dia 17 de setembro de 2023. Meu nome é Romney e eu comecei minha militância há um pouco mais de 35 anos, né, na moradia, não vou falar a minha idade, estou velho, mas não vou falar a idade. E nesse ano de 2023, nós participamos de 2 encontros nacionais. O primeiro foi o Encontro Nacional de Entidades e Coletivos do Movimento Negro em Alagoas, e mais recente agora, em junho, né, da Convenção Nacional, da Conferência Nacional de Saúde, né, do qual foi delegado por Minas Gerais. E o interessante é que eu tenho uma estratégia. Em todo lugar que eu vou, no dia de fala na plenária, eu uso a camisa da UP. E nesses 2 lugares que eu fui, todos os 2 vieram pessoas de partido de esquerda falar: nossa, vocês são bem preparados, vocês são gente boa, apenas vocês são pequenos, sem força e utópicos. Eu falei, gente, mas como assim? Aí eu, do Encontro Nacional, eu respondi para uma, falei, se ser pequeno, tem quase todos os movimentos de luta do país, nós queremos continuar pequeno. Porque não tem um movimento de luta do país, ou poucos, que você não vê uma bandeira, não vê uma camisa, não vê alguém da UP lá nessa luta junto. Coisa que os partidos que vocês fazem parte são grandes, hoje não acham importante. Então quero continuar sendo pequeno e sendo fraco. Aí eu fui fazer um estudo, eu fui fazer um levantamento para ver o que faz do partido político ser forte. Aí eu encontrei lá princípios claros e bem definidos. Nós temos, né? Então somos fortes. Organização interna, nós também temos nossa organização interna. Estratégia de crescimento. Uai, olha o número que temos aqui. É claro que temos a estratégia de crescimento. Engajamento de base. Aí eu nem falo, né? Esse povo maravilhoso, engajado mais que essa turma nova, nós não temos.
né? Comunicação e marketing, temos também, que atua diretamente na base. Hoje nós somos o único partido que atua diretamente em todas as bases, em todas as políticas sociais, nós estamos lá. Então somos grandes. E finanças. Nós temos finanças, mas nisso nós temos que trabalhar mais, tá? Então vamos cada um aqui deixar de tomar uma cerveja por mês e dar a sua contribuição que a gente fortalece. Então, com a minha fala, eu só quero dizer que eu quero continuar sendo visto assim por esse partido. Queremos que todos nós sejamos vistos por ele dessa forma, mas nós temos a certeza, nós somos fortes e somos importantes, porque só é atacado aquele que é forte e aquele que incomoda. E todas as vezes que nós estamos na luta, nós estamos dizendo para eles e cutucando a ferida deles, porque eles já abandonaram as lutas e já abandonaram as principais coisas que eles deveriam estar lá. E nós não vamos abandonar. Mesmo quando nós tivermos milhares, milhões, nós vamos estar em todas as bases, em todas as lutas e crescendo cada vez mais. Para frente, unidade popular, e é lá que nós estamos. Registrando aqui Frei Gilvander do terceiro Congresso Municipal da UP em Belo Horizonte, Bom, 17 de agora a gente setembro vai de dar início às falas. 2023. Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Pedrina, eu faço parte da Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres de São Gabriel, que é um dos movimentos, né, que compõe a Unidade Popular pelo Socialismo. Saudar essa mesa maravilhosa, os informes aí, dos camaradas, e dizer da importância desse espaço hoje para nós, né, povo trabalhador, para nós mulheres, para nós movimento social. A importância da gente estar nesse espaço, construindo esse partido, construindo o nosso terceiro congresso, indo para o nosso quarto congresso nacional, né, desse partido que foi construído aí nas ruas, nas lutas, nas bases, né, e como disse o companheiro anteriormente, que é o partido que vai continuar nesses espaços, né? Qual hoje que é o partido que constrói de fato política pública sem estar diretamente na política pública, porque é isso que a gente faz. É isso que a gente faz quando a gente retoma um prédio no centro da cidade de Belo Horizonte. É isso que a gente faz quando a gente constrói, dá possibilidade, oportunidade para as nossas famílias terem moradia, que teoricamente é um princípio básico para o ser humano. E é isso que a gente faz quando a gente constrói as casas de enfrentamento à violência
falou dos fascistas utilizando o nome de Jesus, logo me acendeu a luzinha para falar da questão religiosa e confirmando aí com o companheiro Frei Gilvander. Jesus é um camarada que estava do nosso lado. Ele falou da questão dos ricos, falou que o cara rico lá vendeu tudo que tem para dar para os pobres, falou que é mais difícil de entrar no reino do céu do que passar no fim da agulha. O Atos dos Apóstolos lá falando que todos tinham tudo em comum, né? E é uma questão que eu acho que a gente tem que se preocupar sim. E eu sinto essa lacuna também no nosso partido. E eu até queria propor um GT, um grupo de trabalho dentro dessa área da religião. E da gente dialogar com... Pode contar comigo. Conta comigo nesse GT. Conversar com o pessoal lá do Centro de Estudos Ecumênicos, com pastores progressistas, que eu sei que tem alguns, com o povo do Axé também, que nós temos aqui, alguns, inclusive, o Vasco Barco, o povo do Axé. Vamos conversar com todo mundo, o povo do Amém, o povo do Axé, e fazer alguma coisa juntos aí, e combater a teologia da prosperidade, que é uma coisa perversa, que culpabiliza o pobre cristão evangélico pelas suas misérias e coloca a espiritualidade, o nível de espiritualidade com a prosperidade material. Se você não está indo bem financeiramente, é que alguma coisa está ruim na sua vida. Aí com Deus, e isso às vezes acontece também nos terreiros, desculpe falar, também às vezes acontece. Então é isso. Eu concluo. Essa proposta. Valeu! Estamos aqui Frei Gilvander, terceiro Congresso Municipal da UP em Belo Horizonte, 17 de setembro de 2023. Bom dia, camaradas. Bom dia! Hoje eu gostaria de falar de uma coisa um pouco diferente que os camaradas estão abordando. Eu gostaria de ir mais pro lado do coração, vamos dizer assim. Eu queria tratar sobre solidariedade. Eu sou nova no partido relativamente, eu entrei em dezembro do ano passado, sou nova nos estudos socialistas e tudo mais. E por conta de situações de carestia, tanto material quanto social, nesse último ano, eu estive afastado da militância. Eu sou travesti, sou parte de uma das categorias do Brasil e da América Latina que mais sofre com preconceito, com desemprego, dentre outros. E justamente também esses fatores me afastaram, né? Como é que você vai estar na militância se você não tem dinheiro, se você não tem trabalho, se você muitas vezes tem que se submeter a trabalhos sexuais para ter um mínimo de renda, né? Então eu queria dizer, camaradas, que eu não sinto que eu tenho preparo ainda para estar nas lideranças, não sinto que eu tenho preparo para poder liderar uma luta ainda, mas que eu queria dizer e queria que ficasse no coração e nas mentes de cada um aqui que vai liderar, que muitas vezes o que impede camaradas, o que traz a ausência de camaradas para os núcleos e para toda a parte do partido pode ser uma situação de carestia, uma situação de isolamento. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, em 2020, na pandemia, foi o isolamento que nós tivemos que enfrentar. E além disso, vê-se mais e mais no mundo todo que as pessoas, principalmente os jovens, estão perdendo o que se chama na sociologia de terceiro lugar. O que é que consiste o terceiro lugar? O primeiro lugar dentro dessa teoria consiste no trabalho, não, na casa, que é o primeiro lugar de socialização de todas as pessoas. O segundo seria a escola, o trabalho, a faculdade. São lugares que todo mundo tem, ou deveria ter. E o terceiro lugar seria algum lugar onde você não é obrigado necessariamente a ir. Não, diferente desses dois, você vai por lazer, você vai por que você tem algum tipo de... você parte de um projeto social, ou aqui na UP também você quer fazer a diferença. E isso está ficando cada vez mais e mais mercantilizado. Você não tem praças nos bairros, você não tem lugares, você tem que pagar para ir num shopping, você tem que pagar para ir numa biblioteca, onde a gente tem bibliotecas, onde a gente tem lugares para socializar hoje em dia, né? Então eu queria, principalmente, acima de tudo, que os camaradas tivessem no coração a solidariedade, pensar na construção desses terceiros lugares aqui para frente, ter isso como nosso horizonte,
para que cada vez mais e mais cada um dos camaradas filiados não sejam só filiados, não sejam só números, mas que sejam também presentes nas reuniões, presentes nos núcleos e fazendo os trabalhos e as tarefas que a gente tem que fazer. Então eu queria que o P, além do Partido do Socialismo, também fosse o Partido da Solidariedade, o Partido das Travestis também, o Partido do LGBTI, o Partido do Povo Preto, do Povo Pobre, que seja esse partido. E eu quero estar aqui nas próximas reuniões e quem sabe fazer parte de uma liderança no futuro. Muito obrigado. Meu nome é Lana, sou estudante das Ciências Sociais, lá da UFMG, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Queria trazer assim, algumas contribuições aqui para o plenário. Primeiro colocar, né, que eu concordo com a camarada Mari, né? O nosso partido ele precisa se tornar antifascista no seu crescimento, né? Mas aí nesse sentido eu queria retomar algumas coisas que já demonstram o potencial que nós temos, né? Acho que em primeiro lugar, que em 2020, enquanto Bolsonaro e seus aliados fascistas organizavam manifestações para poder de fato disputar, né, a linha política, disputar a consciência do nosso povo, foi a Unidade Popular, em conjunto com as torcidas organizadas, que estava à frente dessas manifestações antifascistas, né? Para poder dizer que o nosso povo não ia aceitar nenhum tipo de ideia autoritária, nenhum tipo de ideia que de fato fosse contra o seu interesse. Em 2021, enquanto as organizações da social-democracia, os grandes partidos de esquerda, que hoje têm recurso e que têm filiados, estavam dizendo que não era necessário retomar as ruas, era a Unidade Popular que estava protagonizando e tendo a coragem política de dizer que a esquerda não deveria permitir que o monopólio das ruas tivesse colocado aí, né, como posse da extrema-direita e do fascismo. E foi justamente essas mobilizações que conduziram, né, justamente a esse efeito de, inclusive, avançar a vacinação no nosso país, impedir que mais pessoas morressem e colocar, inclusive, um desgaste contra o governo fascista do Bolsonaro, né, porque nós passamos aí por 3 anos em que nós denunciamos a tentativa de golpe que o Bolsonaro daria, sem saber exatamente o dia que isso aconteceria, mas que ele estaria tentando, né? E que inclusive o jornal A Verdade já denunciava essa situação. E que muitas organizações diziam que não existia fascismo, né, no nosso país, que não existia essa possibilidade de golpe. E nós vimos isso no 7 de setembro de 2021, no 7 de setembro de 2022 e agora no 8 de janeiro, que foi a tentativa mais escancarada. E assim, né, a Unidade Popular, então, ela demonstra que a luta antifascista, né, ela tem que ser colocada através da mobilização popular e também ela tem a linha política, né? Ela tem, para além dessa prática antifascista, também a linha política que realmente é a acertada. Então eu costumo dizer que nós temos a faca e o queijo na mão, né? Só falta cortar o queijo. E cortar o queijo é o quê? É crescer a Unidade Popular. É ampliar a nossa participação nos núcleos, ampliar a nossa participação nos movimentos sociais e convidar cada um e cada uma que está aqui a compor os movimentos estudantis, o movimento sindical, o movimento de mulheres, porque nós precisamos tomar as entidades do nosso país, né? Para que cada entidade de luta, né, aqui no nosso país seja dirigida pela UJR, pelo movimento Correnteza, pelo movimento Reverse, e que cada sindicato, conduzido aí pelos estudantes que hoje estão no movimento estudantil, que vão se formar como liderança, seja depois dirigida pelo movimento Luta de Classes. Então, crescer a unidade popular para que, de fato, a gente construa a revolução do nosso país. É isso. Obrigado. Registrando aqui Frei Gil Vander, terceiro Congresso Municipal da UP em Belo Horizonte, 17 de setembro de 2023. Gente, que coisa linda! Eu queria começar, tem 2 coisas para dizer e muito pouco tempo para falar, na verdade, mas eu queria primeiro, junto com a fala da companheira Ania, né? Para quem não me conhece, meu nome é Totola, eu sou uma pessoa trans não binária e eu queria colocar aqui a importância da gente crescer nosso partido, né? A gente falou muito em estar em todos os lugares em que o povo trabalhador está, em todos os lugares em que os povos oprimidos estão. Eu queria colocar aqui que uma das coisas mais centrais que a gente tem que ter como frente mesmo é a gente estar onde a população trans está. Nosso partido tem que cada vez mais ter pessoas trans com todas as ideias na direção do nosso
Exatamente. Então agora é nossa tarefa com a história construir a Revolução É isso Socialista, mesmo. porque senão a humanidade vai acabar nessa geração aqui. Então a gente vai ser a geração que vai fazer a Revolução Socialista. Não é questão de si, é questão de quando. Valeu, querida! Abração, Frei Gilvander, terceiro Congresso Municipal da UP em Belo Horizonte, 17 de setembro de 2023. Agora é a Então, eu quero falar três coisas. A primeira coisa, a mais importante de todas que eu ia falar aqui hoje, que é falar para minha filha Raíssa. Por que eu falar para ela? Porque, bom, a gente que é militante, a gente tem alguns sonhos, né? E o mais importante de todos os sonhos é que os filhos façam opções, né? Então, Raíssa, somos extremamente felizes por essas opções. Quero dizer o seguinte, que nós estamos felizes com você e não precisa pressionar, o seu caminho você vai construir. Meus sonhos, eu estou avançando, estou vencendo, os seus sonhos você conquiste. Tem nosso apoio para tudo. Pra tudo. Certo? Se você viajar, nós juntos estaremos apoiando. Vou te levar, vou te buscar por casa, pode sozinho também, não tem problema. Né? Tá bom? Mas seu caminho você constrói, parabéns, tudo, você vai com os seus caminhos, você escolhe, não sou eu. Não estou falando com você. O lugar de volta não vai falar, não é o seu lugar, é o seu lugar. Como mulher, como negra. Segunda coisa, coisa teórica, tá bom? A revolução se passa olhando nos olhos. Qualquer um. Qualquer um. Em frente. Nos olhos, sempre. Eu pedi quando era mais novo, né? Eu era da JOC, da Santa Clara, Capeta de Roda, da JOC, e lá ele pediu o seguinte: nós falávamos, eu falava aqui, nós morávamos favelados, no Cabelo Beto Marques, né? Nós, 14, 15 anos, e lá não tinha cultura. Você que a Oléria falou que não foi preparado, cadê? Qual é o seu nome? Anne, você está errado. Errado. Porque com 13, 14 anos, nós fizemos um festival de cultura na Cabanarte. Carregamos aqui a estrutura, eu fiz 24 anos, então faz 39 anos. Né? Isso mesmo. Nós fizemos vida lá na cabana, tudo isso na mão, carregando as coisas. Nós fizemos, sem ajuda de ninguém. Os jovens não podem fazer as coisas. Nós somos capazes. Só fala, a gente fala como uma referência, pelo menos para mim. É verdade. Uma referência. Então, não se coloca nesse lugar. O que eles querem é nos matar. Vamos morrer, certo? Estaremos vivos, certo? Não entre nessa. Tudo que os outros querem, digamos assim. Você não vai estar em si. Pode você estar aqui na frente, é um passo enorme, que muitos não dão. Então, não falta mais nada, a não ser construir sua história. Em frente, olhando nos olhos. É a revolução. Exatamente. Eu aprendi, acho que o Tati falou, né? A revolução é permanente. Não é ontem, não é hoje, não é amanhã. A revolução é permanente. Revolucionário, a revolução é permanente. Se estacionar, você vira instituição. Instituição é o atraso. Conclua. Agora eu vou ter tá bom? Então, seguinte, vou escolher a coisa para falar, né? Seguinte, é importante pensar nos espaços que nós estamos. Eu sou assistente social, e estou na instituição universitária, vai dar PUC no curso de Direito. Algumas possibilidades. Então, por exemplo, Taquaril é a região, que é a região menor IDH de Belo Horizonte. 90% das pessoas que estão lá são pessoas que vieram, são pessoas de rua, são pessoas pretas, mulheres, e que não tem sequer têm acesso à alimentação do dia. Está numa região que merece uma atenção especial. Assim. Por fim, eu estou na educação universitária, pretendo construir um projeto de R$ 35 mil, interessando aquele lugar lá. E gostaria, a colega universitária falou, a gente precisa apoiar o desafio para fazer, propor para lá. Pode ser uma prova, mas vamos tentar, vamos propor. Obrigado. Valeu, meu irmão. Aqui, Frei Gilvander, terceiro Congresso Municipal da UP em Belo Horizonte, 17 de setembro de 2023. Eu tô um pouco nervosa e a última fala do companheiro me emocionou bastante. Eu sou um pouquinho manteiga derretida e eu queria falar um pouquinho da parte do coração também.
gente olha para trás e vê que há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, ou até um pouco mais, a gente começou a construir esse congresso municipal. E eu lembro que a convocatória dele, uma das primeiras frases dizia sobre construir um congresso vitorioso. E hoje a gente pode olhar para ele e ver que é muito mais do que vitorioso. Cada atividade de finança que a gente fez, cada brigada que a gente fez, cada reunião com os nossos núcleos, né, estudando os materiais que eram necessários para estar aqui hoje, foram passos muito grandes, muito importantes que a gente deu para estar aqui, e passos em companheirismo, em comunidade, igual o companheiro falou, foram passos que a gente olhou nos olhos uns dos outros, e não só de quem estava aqui, das outras pessoas que a gente conversa e corre atrás para construir os nossos movimentos. E é muito lindo estar aqui hoje. Tem uma frase que é muito famosa também, que é: organize a sua revolta. É muito importante a gente organizar a nossa revolta para a gente ocupar mais espaços, para a gente construir um congresso estadual e um congresso nacional vitorioso. É preciso que a gente esteja nas ruas, desenvolvendo os nossos trabalhos, fazendo brigada, conversando com mais pessoas. Eu fico muito feliz quando eu vejo carinhas novas, rostos de pessoas que eu nunca tinha visto antes. Conheço alguns que estão aqui, mas outros eu nunca tinha visto, eu nunca imaginava que essas pessoas existiam, e eu fico muito feliz de ver, né, esse plenário cheio hoje. E é sobre organizar a nossa revolta, é sobre a gente ver a situação que o Brasil está hoje, tanto na questão ambiental, tanto na questão climática, na questão trabalhista, na questão das mulheres, e a gente poder, né, organizar essa revolta e construir espaços vitoriosos. E o maior espaço vitorioso que a gente vai construir é quando a gente conseguir construir o socialismo no Brasil. E igual o companheiro Totola falou, é imediato, precisa ser para ontem, não tem que ser para amanhã e nem para depois, tem que ser para ontem. Então é isso, companheiros. Espero que a gente continue construindo um congresso municipal vitorioso e rumo ao Congresso Nacional. Registrando aqui Frei Gil Wander, terceiro Congresso Municipal da UPEI Belo Horizonte, 17 de setembro de 2023. Boa tarde. Meu nome é Tito, eu entrei no partido esse ano e estou muito contente de ter entrado, assim, mudou muito as minhas perspectivas de mundo e de vida. Enfim, eu sou secundarista da UFBH e tenho muito orgulho também de participar do grupo de trabalho LGBT, junto com o Totola, junto com os colegas aqui. Mas hoje eu queria falar mais para a juventude, principalmente para a juventude que ainda está na escola. A juventude hoje em dia está muito doente, com várias questões. Por exemplo, a questão climática, eu dizendo mais pessoalmente, foi uma das coisas que me radicalizou, foi o caminho que a gente está seguindo como planeta Terra na nossa questão ambiental, e ver que os governos e a OTAN e aquele congresso muito brutal que tem em Davos, que eles falam sobre mudança climática e de reduzir a emissão de carbono, só que na verdade não muda nada nunca. Foi uma das coisas que me fez perceber que o socialismo é a única saída para a gente como humanidade. Aê, isso aí mesmo. E eu gostaria de propor humildemente, tendo em vista o adoecimento da nossa juventude, a falta de perspectiva que a gente tem, é levantar como uma das bandeiras do partido para o próximo período a revogação do novo ensino médio. Porque além da falta de perspectiva na escola, da falta de perspectiva na universidade, da falta de perspectiva no mercado de trabalho e de vida com a ameaça climática, o novo ensino médio vem para aprofundar ainda mais a desigualdade social que a gente tem no meio educacional no Brasil. É para aprofundar mais ainda a desigualdade de educação entre os filhos da burguesia e os filhos da classe trabalhadora. Porque uma escola que não consegue nem pagar professor de física, de química, dar uma merenda de qualidade para os seus alunos, que é a escola pública, como que vai conseguir proporcionar, sei lá quantos itinerários formativos? Não consegue. E por isso a gente vê essas matérias vazias que entram no lugar das matérias de ciências humanas, que criam a consciência de nós para a gente se levantar contra esse sistema que nos oprime. Então a luta pela revogação do novo ensino médio é uma das coisas que pode radicalizar
fascismo, porque é uma juventude que não sabe o que fazer da vida, não tem uma proposta radical para mudar esse sistema, não tem ninguém que chegue, nenhum colega, nenhum professor, que chegue na sala de aula, no recreio, e apresente ideias de esquerda que realmente sejam do interesse da classe trabalhadora, mas na verdade, por outro lado, tem na internet, tem nos fóruns digitais, tem no Twitter, propostas fascistas que não nos dão realmente a dimensão do nosso problema, dão promessas vazias de solução, e a gente vê essa juventude caindo no caminho errado, caindo no caminho do preconceito, caindo no caminho do extremismo, que só serve para dividir a nossa classe e não fazer com que a gente se emancipe verdadeiramente. Então, se existe um partido de esquerda, um partido socialista, revolucionário, que organize essa juventude e lute efetivamente contra a revogação desse sistema de ensino médio novo que é proposto pela burguesia para nos dividir, se esse partido existe, a juventude está conquistada e ela está organizada e ela está indo na direção do socialismo. Então é isso que eu queria propor para vocês. Muito obrigado pelo espaço. Avante nesse Registrando aqui Frei Gil Wander, no 3º Congresso Municipal da UP, em Belo Horizonte, 17 de setembro de 2023. Lutando pelo futuro no presente. Juventude, combater. Lutando pelo futuro no presente. Agora, estou um pouco nervosa, então eu escrevi o que eu vou falar. Mas, boa tarde, camaradas. Meu nome é Alice, eu tenho 17 anos, eu sou estudante do 3º ano do ensino médio. Eu sou mulher, preta, pobre, LGBT e periférica. E eu queria dizer hoje que é uma alegria tremenda poder estar aqui e poder existir e fazer parte de um partido como a Unidade Popular. Nas vivências violentas do cotidiano, o capitalismo nos retira o senso de identidade, ele nos desumaniza e isola, nos fazendo sentir sozinhos e fracos. Mas quando pessoas se organizam e se movimentam para a criação de lutas, movimentos e um partido popular pelo socialismo, é realizado o resgate e o pertencimento de nós que temos sido tão agredidos e excluídos. Quando eu tive a oportunidade de, com 16 anos, votar no presidente que realmente me representa, foi reacendida em mim a esperança e me retomada a perspectiva de que posso construir algo e retomar os direitos que nos pertencem. Fazer parte da UJR, da UP, da UFBH, ser estudante secundarista, atuar diretamente em conquistas como a do passe livre em Belo Horizonte, com muita luta e garra, reforça o papel da juventude e dos estudos na construção da luta socialista. A força que temos coletivamente de transformação e revolução é potente, e a realização de reuniões e congressos é a organização necessária para que a nossa prática seja eficaz, objetiva e realmente forte. Ainda sou nova, mas a cada dia que sou parte da UP, participo de atos, de brigadas do grande jornal A Verdade, aprendo mais e tenho mais certeza que o socialismo é a melhor solução e o único futuro possível. Concluo. Obrigada. Valeu, querida! 3º Congresso Municipal da UP em Belo Horizonte, 17 de setembro de 2023. Meu nome é André Matheus e eu cresci numa bolha. Eu cresci acreditando que a gente é pobre, que a gente não tem as coisas, a gente não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, porque a gente não trabalha, porque a gente não trabalhou o suficiente, porque basicamente isso, porque eu cresci numa bolha. Cresci sob uma ideologia que não era certo, não era correto, porque eu via aquilo e ficava sem entender, porque eu via que minha avó, eu via que meus amigos, via que as pessoas trabalhavam até seus 60 anos, seus 70 anos, e não tinha uma casa, não podiam nem comer. E na eleição de 2022 eu estava decidido que eu ia votar nulo, tá? Decidido que eu não ia votar em ninguém, porque independente do partido que era de esquerda ou de direita, eu via que eles não estavam aqui para atender a gente, eu via que eles atendiam o querer da burguesia, querer dos grandes, que não era nosso. Até que eu vi um vídeo do Homem na Chuva, defendendo o direito de falar, defendendo o direito da gente participar do debate, que é o Leonardo Pérez. Exatamente! Na porta da TV Lobo. Decidi que não ia votar em mais nada na urna. O único número que eu ia apertar naquela urna ia ser 80. Levando que é cedo. Aqui eu não sou melhor para falar, estou até um pouco com dificuldade de falar aqui, mas
importante falar, né? O importante é que a gente se expresse para que nossa voz, a voz do povo preto, a voz do povo LGBT, que né, a nossa irmã Totola falou, voz que todos estão aqui sejam representadas. O importante não é falar bonito, Metade. a gente está aqui para falar, está aqui para levantar a nossa voz, está aqui para mostrar que a gente existe, que a gente vai lutar contra esse sistema, porque a gente cresce individualizado, acreditando que o problema é a gente, mas o problema não é o brasileiro, o problema não é o povo, o problema é o sistema que oprime a gente e continua. Registrando aqui o Frei Gilvan, terceiro congresso da UP Belo Horizonte, 17 de setembro de 2023. Todos bom dia, acho que ninguém almoçou ainda. Bom dia para todo mundo. Eu vou tocar um ponto aqui, provavelmente quem já me viu em alguns outros momentos, o risco de ser repetitivo, mas acho que inclusive complementa bem a fala muito boa do nosso camarada ali, inclusive de região, do André. Eu vou tomar liberdade aqui de falar de algumas experiências da brigada, dos meus camaradas aqui nós já fizemos juntos, que é relacionada a mais a parte do crescimento do partido, né? Quando a gente está abordando, por exemplo, as pessoas na rua, tem todo tipo de reação, né? Mas dois pontos principais sempre me chamam a atenção. Um é como as pessoas são abertas para uma coisa que elas nunca tinham visto ainda, de que existe uma outra alternativa, não é só essa coisa assim de eu votar no político e de repente assim eu já não estar mais acreditando no que ele está me dizendo. Ah, nossa, legal, tem um projeto popular sendo feito. A gente chegar no ponto do Danilo ali, por exemplo, bater na porta de um brother e descobrir que o cara era revolucionário, participou de uma revolução na Argentina, não foi isso? Foi, né? E dá apoio, todo tipo de coisa. Assim como tem o outro lado, de questão da resistência das pessoas, da Gabriela de chegar a bater na porta, o cara perguntar, é de direita ou de esquerda? É de esquerda? Não quero nem saber. Ou então de uma vendedora na esquina da rua chegar e dizer assim, amigo, eu acho legal o que vocês estão falando, mas eu não concordo com o socialismo. E o camarada Matheus passar vários minutos tentando conversar com ela sobre aquilo, que ela está incumbida de que o capitalismo é um caminho que você só consegue as coisas por mérito pessoal. E esse é o ponto chave, assim, de que o crescimento do partido, apesar de que existem todas essas pessoas diversas, a gente tem que lutar muito ainda contra uma mentalidade de resistência, que o André falou aqui, as pessoas mesmo passando a vida inteira trabalhando, dizendo que trabalho que vai te conseguir alguma coisa, elas não conseguem nada, elas continuam acreditando. Tem que trabalhar todo dia, tem que estar lá 5 horas da manhã, tem que tomar meu bulletproof, que não tem nem dinheiro para comprar, mas eu tenho que fazer isso aqui porque isso aqui é o caminho do sucesso. E só para concluir, para mim isso é um ponto muito sensível de que a gente tem que reconquistar a autoestima das pessoas, de achar que não é uma questão do seu trabalho, que você não está conseguindo as coisas, nós somos ensinados desde cedo de que a gente não consegue nada porque aqui era o país que viu os ladrões, o país que foi feito dos pretos, que só tinha índio, que índio era preguiçoso. E o crescimento do partido, para mim, tem um valor muito grande, que é de recuperação da nossa autoestima, de chegar a fazer uma ocupação no centro da cidade e dizer, a gente pode morar aqui sim, a gente faz isso aqui também é nosso, e isso aqui tem que ser recuperado. E isso é muito importante. Muito obrigado pela sua Frei Gilvanda registrando aqui o terceiro Congresso Municipal da UP Belo Horizonte, 17 de setembro de 2023. Pessoal, oi gente, boa tarde, eu sou a Bárbara, faço parte aí do Olga, né, da UP, estou na coordenação também da Casa Tino Martins e também na coordenação do Bloco Clandestino e por outros movimentos também. Eu me senti muito contemplada com todas as falas que estiveram até agora e hoje eu venho aqui também para falar de algumas lutas que a gente constrói para fazer um convite também para vocês, que está se aproximando aí o 28 de setembro, que a gente tem essa luta aí pela descriminalização do aborto e a gente vai fazer um ato com o Bloco Clandestinas em conjunto com a Frente Mineira pela legalização do aborto. E eu gostaria de convidar todas as pessoas para
E três coisas que eu quero falar hoje, que é uma questão é se o capitalismo está dando tão certo assim, porque a população de rua só cresce ano após ano, né? E outra coisa também que eu quero frisar é a questão da educação, né? Quando a gente fala em educação, a gente está falando necessariamente sobre política. Eu acho que não necessariamente é o mais importante. Eu acho que o mais importante é a gente ter conhecimento que realmente transforma uma pessoa, é o conhecimento, né? E pouco se fala em conhecimento e se fala mais em educação, né? E educação para mim é nada menos, nada mais do que políticas públicas, né? E outra coisa que eu quero frisar também é a questão da sensibilidade com a questão das doenças mentais, né? Que não o suicídio, por exemplo. Eu estava lendo em um jornal, se não me engano, esse é o dado. Em cada 4 horas, uma pessoa perde a vida, desiste da própria vida, né? E um casal na televisão muito conhecido que diz sobre isso, né? Que a sensibilidade, principalmente dos jovens, está diminuindo, né? E muito pelo contrário, a gente precisa justamente de estar atento a isso, a sensibilidade ao outro, né? Porque cada um tem uma sensibilidade. Metade. Ok. E tem uma questão que muitas vezes um aguenta uma cruz e outra não, né? Cada um tem uma capacidade diferente, uma individualidade diferente, uma personalidade diferente da outra, né? Então quero frisar isso, justamente ter essa sensibilidade também ao outro, ok? Obrigado pela oportunidade. E concluindo, Eduardo Marinho diz isso, né? Que a gente não está vivendo e sim criando uma sociedade humana, né? Porque isso vai ser justamente vivida pelos nossos filhos e nossos netos, ok? Terceiro Congresso Municipal da UPBH, 17 de setembro de 2023. Bom dia. Primeiro, queria parabenizar todo mundo que veio para esse congresso tão bonito, tão representativo, e falar uma questão aqui que o companheiro Léo falou na sua introdução, sobre a luta da América Latina. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com os camaradas da Colômbia, num processo de mobilização das manifestações anteriores à eleição do Petro, que hoje é o atual presidente daquele país. E um dos camaradas disse que em Córdoba, na Colômbia, tinham todos os bairros, o nível de organização tal, que tinha todo sábado um debate político e à tarde uma atividade cultural. Vários bairros. O que aconteceu na Colômbia, naquele processo, e se a gente for lembrar da época da pandemia, porque veio de lá aquela frase de que o vírus é menos perigoso do que o governo que ali estava, então era melhor ir para a rua, e assim foi lá na Colômbia, como também foi no Chile, como também foi em outros países da América Latina. Mas aquela luta que gerou uma nova possibilidade, pela primeira vez em 200 anos de história, um governo de esquerda, progressista, governar a Colômbia, foi um processo de enraizamento e de debate político em cada canto daquele país. E que mesmo assim, as eleições, a diferença, não sei se vocês vão lembrar, foi de menos de 2%, 3% de voto, porque a burguesia colombiana, assim como o imperialismo estadunidense, atuam frontalmente em todo o processo político de eleição da América Latina. Então, camaradas, o núcleo da UP é esse processo. O núcleo da UP é a célula de uma formação política em cada canto dessa cidade, em cada canto de Belo Horizonte, porque não é menos importante, como não foi para os camaradas da Colômbia, fazer uma atividade de música numa rua, num bairro de periferia de Córdoba. Não foi menos importante, foi central, porque é nesse processo que a gente vai atingir uma porcentagem gigantesca da população e fazer um debate político de olho no olho, que é o que a grande burguesia não faz, porque ela faz pela televisão, ela faz pela internet, ela faz por outros canais que a gente não tem acesso, mas nós temos o nosso jornal A Verdade,
agora está tendo formação lá na Serra do Curral para combater os incêndios nesse período. Essa semana teve incêndio na Serra do Bola Moça, lá no Barreiro. Inclusive está aberta a inscrição para brigadista. Quem quiser pode falar com ela. Por quê? Para combater os incêndios. Porque nós somos um bando de lutadores e lutadoras. É muita luta que tem concentrada nesse espaço. E aí, para finalizar, é fundamental, além do núcleo, a formação política. Entendemos concretamente por que nós, esse punhado de gente que está aqui hoje no sindicato, consegue derrotar a Vale, consegue derrotar as empresas de transporte, consegue derrotar o que parece hoje intransponível, o que parece hoje interrotável. E aí, o Marx tem a frase lá no Manifesto de Leitura Obrigatória, que tudo que é sólido se desmancha no ar. Hoje a Vale parece sólida demais para ser derrotada. Hoje a mineração em Minas Gerais parece sólida demais para ser derrotada. Mas ela pode se desmanchar no ar, com a força do povo organizado. E a Unidade Popular se coloca como esse caminho, a organização do povo, de núcleo em núcleo, casa em casa, papo em papo, olho no olho, para a gente derrotar a Vale, para a gente derrotar a mineração, para a gente derrotar todas as formas de opressão nessa sociedade, para a gente balançar contra a tradição capital-trabalho, para que a classe operária, a classe trabalhadora tome o governo desse país e rompa todos os grilhões que hoje nos prendem. É isso. Renato, Silvânia registrando aqui no 3º Congresso Municipal da UT Belo Horizonte, 17 de setembro de 2023. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Eu sonho com o fim do desemprego, que faz muita gente padecer. Eu sonho com o fim da miséria, que os pobres na fartura vão viver. Eu sonho com o fim dos latifúndios, que todos tenham terra para plantar. Eu sonho com o fim da injustiça, que todos tenham casa para morar. Ninguém